Oi, oi, bem-vindos ao canal. Estou aqui para gravar mais um vídeo que vai dar continuidade, àquele assunto do primeiro vídeo que eu postei, Deus te fez uma promessa? Então fica aqui comigo que você vai aprender mais algumas coisas comigo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. São revelações que o Senhor trouxe a mim a partir da minha experiência, com o meu processo também, desde quando Deus me fez a promessa. E eu estou na espera. Por que, Laisa, você faz assim para espera? Porque a gente acredita que a gente tem que passar algum tempo, até que a promessa se cumpra. E eu nunca vou me esquecer, teve uma escola bíblica dominical que eu participei, que é onde você estuda a Bíblia mais sistematicamente, apenas e puramente a Bíblia, o contexto histórico e esses paranauê. E uma professora nesse dia, que estava dando aula nessa EBD, falou assim: vocês sabiam? Ela contou tipo uma curiosidade, e isso nunca saiu da minha cabeça. Por isso que eu sempre faço prova com Deus quando é algo sobre a palavra de Deus. Ela disse assim: você sabia que o povo levou 40 anos, mais por causa da incredulidade deles e por causa da murmuração, o processo deles de murmuração, do que porque o caminho era longo até a terra prometida? Aí eu disse assim, mas como assim? Explica esse negócio direito. Ela falou assim, de acordo com, os dados geográficos, óbvio, de onde eles estavam até onde é, então, o endereço da terra prometida, eles levariam cerca de, gente, acreditem, levariam 7 dias, tipo, uma semana para chegar na terra prometida. E a Bíblia nos relata que eles rodaram no deserto 40 anos. Vocês conseguem imaginar um trajeto que levaria 7 dias e a pessoa levar 40 anos para chegar na... E nem chegou, Quem entrou foi só, como vocês sabem, a história, Josué e Caleb. Mas nenhum daquele povo ali, que saiu do Egito para ir para lá, entrou. Justamente por quê? Porque eles rodou, naturalmente a natureza humana, ela desfalece, Então, muitos morreram, praticamente todos morreram, Ainda na fase do deserto, sem ter sentido o cheirinho da terra prometida. Ok? Mas por quê? A gente já sabe, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas isso é algo muito importante para o que eu vou falar hoje. Porque eu estava aqui ouvindo, uma palavra de Deus, e dentro dessa palavra Deus me trouxe essa revelação sobre Faraó, a palavra Faraó. Faraó, dentro da figura ali, do deserto, esse vídeo que eu estava assistindo do estudo, da palavra, ele falava exatamente assim, que Faraó é a escravidão. Porque Faraó era o rei do, o governador do Egito, que seja, o líder lá do Egito. Então, a potência máxima do Egito era Faraó, E Faraó, a figura dele representa a escravidão. E aí o Senhor trouxe essa revelação ao meu coração nesse mesmo momento. Muitos de nós que passamos, por esse período de deserto, que é um período a qual, no primeiro vídeo eu falei sobre isso. Se você não viu, volta lá para ver o primeiro vídeo, tá escrito assim o título: Deus fez uma promessa? Uma pergunta. Aí você ouve o primeiro e depois você volta no segundo, se você quiser, ou ouvir esse e volta no outro, tanto faz. Lá eu trouxe uma visão diferente do deserto. Ali eu apresentei, no primeiro vídeo, uma visão diferente. Volta lá para você ver. E aí, agora, o Senhor está me dando outro direcionamento dentro desse mesmo assunto para a gente poder ampliar a nossa visão sobre o deserto. Dentro do processo do deserto, onde a gente é convidado, como eu falei no primeiro vídeo, a gente é convidado por Deus a passar por esse caminho. Mas é um caminho de passagem, não de permanência. Aquele povo que saiu do Egito e permaneceu e morreu no deserto foi porque não conseguiu mudar o quê? A mentalidade. Romanos 12 vai dizer assim: não sedes conformados com o padrão desse mundo, mas seja renovado, na mente. E aí a gente sempre lê esse versículo, fala dele, Romanos 12, leia lá se você não conhece. E a gente fala assim, nossa, mudar a mente? Ah, sim, sou uma nova criatura, Deus me ama. Deus não está falando disso. Deus está falando para você se apropriar daquilo que é dele para você. Porque a Bíblia diz que uma vez que você é filho de Deus, você tem parte com Deus. Então aquilo que é de Deus, obviamente você como filho, você tem acesso, sabe? Eu não estou dizendo que você é Jesus, filho de Deus, não estou falando isso. Mas assim, a gente tem acesso, sabe?
principalmente aquilo que todo mundo gosta muito de falar sobre as bênçãos, né? A Bíblia é tão categórica quando ela diz assim, ó, a bênção seguirá aquele que crê. É a bênção que te seguirá. Você não precisa sair da sua casa para ir buscar a sua bênção. A bênção, ela vem até você. E a gente não tá falando no modo de vir pelas pernas, né? Que ela vem andando. Não, gente. A gente tá falando pela fé. Então, aonde você pisar, você tem acesso à bênção de Deus. Aonde a sua mão tocar, você tem acesso à bênção de Deus. Então, voltando para o deserto, Faraó, ele simboliza essa velha natureza que nós temos. E qual é essa velha natureza? Eu não sei qual vício você tem. Sabe, às vezes Deus te fez uma promessa igual uma colega, né, uma pessoa compartilhou no primeiro vídeo, que a promessa que ela recebeu de Deus é que ela teria um filho, e era o sonho dela ter um filho. E sabe quantos anos ela levou para ter o filho? Hoje ela tem 36 anos, a promessa foi feita a ela quando era adolescente. Aí você imagina, tudo bem, na adolescência Deus vai dar um filho para ela com 14 anos? Acredito que não. Mas ela creu na promessa de Deus e aos 36 Deus realizou. Aí a gente pensa assim, ah, tá, mas aí a promessa dela era um filho. Ok. Ela, né, provavelmente Deus a levou por um caminho a qual ela precisou, né, se estruturar para poder essa criança chegar em um momento oportuno e ser bênção na vida dela. Por isso que a bênção seguiu ela até ela ter a idade apropriada, né, ali para o contexto a qual traria o que ela sente hoje, esse desejo, essa alegria e as experiências que ela tem hoje. Mas talvez a promessa de Deus na sua vida seja, quem sabe, uma vida financeira diferente, né, da realidade a qual você nasceu, cresceu e viveu. E aí você está esperando isso em Deus e às vezes você não está enxergando o que Deus colocou diante de você. Que essa bênção, essa prosperidade que às vezes muitas pessoas esperam em Deus está dentro de você. Como assim, Liza? Deus, ele te fez criativo. Às vezes Deus traz algo à sua mente para você poder fazer ou se desenvolver, porque às vezes você não nasceu com o dom, mas Deus às vezes está te, sabe, trazendo esse desejo no seu coração de se desenvolver em alguma coisa e dentro disso ele vai prosperar na sua vida. E às vezes a gente é levado a entender que enquanto eu estou esperando, eu vou esperar algo cair do céu assim, sobrenatural na minha mão. E às vezes não vai ser assim, sabe? Cada um é uma realidade. E às vezes Faraó tá ali, ó, andando atrás de você. Enquanto você tá passando pelo deserto, Faraó tá vindo atrás de você, dizendo, ei, desista desse negócio. Isso vai demorar. Não é para hoje, não é para amanhã, não é para daqui um mês, não é para daqui um ano. E você tá crendo no que Faraó tá dizendo. Porque Faraó te intimida. Faraó é todas as experiências que você já teve no passado e que começaram a afligir seu coração, sabe? E aí vai batendo aquele medo, vai batendo aquele desespero, vai batendo aquela preocupação. É isso que Faraó significa nessa caminhada no deserto. E aí às vezes ele bota sua cabeça, não, vai demorar ainda, menina, descansa um pouco, você tá cansado, descansa. Nossa, esse sol quente aí na sua cabeça no deserto, ele vai te deixar tonta, vai devagar, senta, respira. E aí ele fica fazendo você ficar paralisada, ficar parar. Ah, não, vou esperar aqui, porque quando é de Deus, né, vai chegar, não, vai chegar, com certeza, vai chegar. Mas se for algo que não é físico inicialmente, é algo espiritual, não vai chegar, ele já está em você. E é isso que Deus tem, sabe, queimado no meu coração. Se é algo que não depende apenas do ambiente físico, também espiritual, começa de dentro para fora. Então você já tem que ter uma postura de quem já herdou a promessa de Deus. Então se você já herdou a promessa de Deus, porque ele fez, e eu falo no primeiro vídeo sobre isso, quando ele fez já está liberado. Quando ele fez, já existe aqui, ó, no nosso mundo natural já existe. Quando Deus libera a palavra, essa palavra não volta vazia para Deus. Então já foi lançado, já está liberado, o acesso já está assim, ó, só aguardando você tomar posse dele, entende? Então você precisa começar a identificar à sua volta quem é os faraós. É alguém da sua família que fala alguma coisa que te joga para baixo e você fica assim, realmente, eu acho que não é agora não, acho que não é desse jeito mesmo não. Aí você, Maria, vai com as outras, né? Em nome de Jesus, repreende isso. É alguém que tá falando? Repreende. É uma voz do diabo na sua cabeça? Repreende em nome de Jesus. Não, Deus falou, já tá liberado, já tá feito. Sabe? Começa a alimentar essa postura de falou, já tá feito. Para que você consiga, não é convencer o seu cérebro, mas ensinar o seu cérebro que Deus já fez.
E eu não preciso ficar vivendo, sabe,